Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Segundo o pensamento garantista, o direito penal não deve servir apenas à pessoa ofendida pela conduta delituosa, mas também ao infrator. Para falar sobre garantismo penal e segurança pública, temas debatidos recentemente em evento ocorrido em Canela, na Serra Gaúcha, convidamos o promotor de justiça Leonardo Jardim de Souza, que atua na cidade de Taquara. Doutor Leonardo, quero dizer que é um prazer tê-lo aqui conosco no programa. O nosso programa tem uma audiência muito forte de estudantes de direito. Portanto, para começarmos, gostaria que o senhor falasse sobre garantismo penal, mas antes explicando a teoria de Ferraioli, do jurista italiano Ferraioli, sobre garantismo penal. Ok. O garantismo penal é uma teoria que Ferraioli estrutura, mas estrutura dentro de um contexto histórico que é importante a gente fazer remissão a ele, que eram os anos chamados anos de chumbo, que ocorreram na Itália a partir do final dos anos 60 e prosseguindo anos 70 e anos 80 adentro, em que se estabeleceu a luta armada por grupos terroristas extremistas, tanto neofascistas quanto comunistas, que buscavam atingir o poder através da luta revolucionária, da Revolução Armada. Esses grupos patrocinavam sequestros, patrocinavam atentados em praça pública, massacres com uma quantidade enorme de vítimas, e isso fez com que reagisse o Estado italiano com uma legislação mais repressiva, mais rigorosa, instrumentalizando a acusação e o poder público, o poder judiciário, para o enfrentamento de uma criminalidade que era um reflexo de uma estratégia que os historiadores chamam de terrorismo, estratégia do terrorismo de Estado, que eles tiveram, que foi um mecanismo utilizado naquela época lá na Itália, para esses grupos atingirem o poder. Essa legislação ela acabou sendo uma legislação que instrumentalizou fortemente o aparato repressivo do Estado. Havia, na época, movimentos também extraparlamentares de intelectuais, e entre eles um movimento chamado Magistratura Democrática, que era integrado pelo então juiz Luigi Ferraioli, que é o criador do sistema da doutrina garantista voltada ao direito penal, que preconizava o respeito às garantias e direitos fundamentais de todos os acusados, para que se pudesse ter um processo penal equilibrado e que o Estado acabasse não sendo arbitrário, tanto na persecução dos suspeitos, quanto no processo penal na persecução aos acusados. Essa legislação ela foi passível de críticas, mas ela também teve uma eficácia, tanto é que, com base nela, posteriormente, nos anos 80, o terrorismo acabou sendo, essa prática terrorista acabou sendo erradicada na Itália, ou pelo menos minimizada. E houve, portanto, uma situação de normalização democrática, superando aquela fase de convulsão social que havia na Itália. E essa situação de normalização democrática, ela trouxe com ela um debate sobre a manutenção ou não daquela legislação emergencial ou especial que foi criada para combater aquele momento político e criminógeno específico. Ferraioli, então, como na época integrante desse movimento Magistratura Democrática, ele, já no final dos anos 90, ele, entendendo que estava havendo uma tendência de manutenção de uma legislação mais rigorosa, ele elabora essa teoria. Ferraioli entendia que alguns grupos de poder, alguns centros de poder que foram criados com vistas ao combate do terrorismo e também da máfia e da camorra, que se valeu da mesma legislação posteriormente, mesmo que já estivesse sob controle e normalizada a situação, esse pessoal tinha a tendência de tentar concentrar poder. Essa concentração de poder que ele via como uma tentativa, uma tendência na Europa, não só na Itália, em países como a Espanha também, de colocar a magistratura e também o Ministério Público sob a órbita política, retirando a sua independência. Então, essa teoria ela tem como escopo, primeiramente,
o restabelecimento da normalidade democrática com vistas à garantia dos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição. Esse foi o mote e esse foi o enfoque. É importante a gente falar desse mote, desse enfoque, para depois, posteriormente, analisar o que aconteceu quando essa doutrina foi importada para o Brasil. Claro. Na Associação do Ministério Público Gaúcho, o senhor é presidente do Núcleo da Serra. E quando sugeriu esse tema, sugeriu que ele fosse explorado sobre uma perspectiva de um garantismo integral. Por quê? Exatamente porque quando essa doutrina ela é exposta na Itália por Ferraioli, numa obra chamada Direito e Razão, ele estabelece esses princípios de equilíbrio na relação processual, paridade de armas é um dos axiomas que o Ferraioli defende, mas quando essa doutrina é importada para o Brasil, ela sofre uma transubstanciação no seu significado, ela acaba sendo... Sob a etiqueta de garantismo, nós temos posicionamentos jurisprudenciais e doutrinários no Brasil que são com tendências de abolicionismo penal, tendências de arbitrariedade, decisionismo judicial, uma tendência dos juízes de aplicar essa teoria distorcida, desrespeitando a própria teoria. Porque essa teoria, qual é o fundamento básico, grosso modo falando, dessa teoria? É que existem princípios constitucionais que devem ordenar as regras que são colocadas pela legislação ordinária. A legislação deve ser interpretada à luz dos princípios. No Brasil, o que aconteceu foi que os juízes, muitos doutrinadores, se acharam no direito de não observar mais as regras e aplicar os princípios como se fossem regras. Ora, princípios são conceitos jurídicos abertos, muito amplos e que, se aplicados como regras, eles comportam qualquer tipo de decisão, o que acaba gerando um arbítrio judiciário. Dentro dessa realidade no Brasil, o que ocorreu foi uma reação no meio doutrinário, também no meio judicial, contra essa visão do garantismo parcial, a brasileira, que o professor Douglas Fischer chama garantismo monocular hiperbólico, que acaba visando somente os direitos do réu e acaba não contemplando o dever do Estado de proteção dos bens jurídicos de todos os cidadãos. O garantismo, na visão de Ferraioli, tem um prisma filosófico, jurídico, justamente de defesa das garantias e direitos fundamentais previstos na Constituição para todos, e não somente para uma das partes envolvidas no processo penal. O senhor entende então que o garantismo, enquanto doutrina, hoje prestigia mais o réu em detrimento da sociedade? Exatamente o que acontece com essa distorção que nós temos aqui no Brasil de muitos setores da doutrina e da jurisprudência. O garantismo acaba sendo utilizado para fins abolicionistas, para fins substitutivistas, que são doutrinas que pregam o fim do direito penal e que pregam também a substituição das penas privativas de liberdade por outros tipos de penas terapêuticas. Não é esse o enfoque que Ferraioli estabeleceu na sua doutrina no livro Direito e Razão. O livro Direito e Razão, Marco, é importante que a gente deixe claro isso. A palavra razão, embora num sentido mais corriqueiro seja entendida como ligada à questão de racionalidade, ela num sentido mais lógico, mais técnico, ela também é entendida como proporção, como divisão proporcional. E o garantismo integral é uma reação no Brasil para demonstrar que, além da proibição do excesso do Estado no seu arbítrio punitivo, também, paralelamente a ele, deve haver proporcionalmente a esse poder punitivo e a essa proteção e garantia dos direitos do acusado e do suspeito, uma proibição de proteção deficiente, ou seja, uma proibição do Estado de não... um mandamento para o Estado que ele não deixe de punir, ele tem que punir quando deve punir, não arbitrariamente, mas punir de acordo com a lei e de acordo com os princípios constitucionais. A ideia do nosso evento na Serra em Canela foi justamente trazer esse tipo de debate para o meio acadêmico, onde se sabe que os chamados garantistas parciais ou esses mal ocultados abolicionistas,
eles são maioria, e trazer esse debate para o meio acadêmico era uma intenção de fazer com que os alunos tivessem contato também com essa visão. Pois o Procurador de Justiça paulista, Edilson Bonfim, autor de vários livros, inclusive já esteve aqui no Rio Grande do Sul em palestras no Ministério Público Gaúcho, e ele diz que a criminalidade que avança hoje no país nos obriga a uma revisão de conceitos sobre garantismo penal. O que o senhor acha disso? A revisão de conceitos que o Edilson preconiza, ela tem uma... Ele fala muito sobre a questão do individualismo retrógrado e do humanismo integral, e que eu interpreto essa visão como uma exortação a que nós, como civilização, como comunidade, como sociedade brasileira, nós empreendamos um salto civilizacional do ponto de vista do nosso nível moral. Hoje em dia, embora não exista um egoísmo absoluto, nem um altruísmo absoluto, não exista um individualismo absoluto, tampouco uma noção de amor ao próximo absoluta. Isso deve ser proporcional, e no Brasil nós não temos isso. No Brasil nós temos tido um discurso, principalmente na área penal, em que acaba justificando o próprio crime por conta de alguma ideologia, por conta de alguma visão de que o crime é um meio de luta revolucionária e que o bandido acaba causando uma inversão de papéis na análise do fenômeno criminológico, e que coloca o bandido como vítima, a sociedade como criminosa, a vítima acaba sendo culpada do ataque que sofre do bandido, e isso não se sustenta de maneira alguma. Essa visão equivocada é uma visão um tanto quanto egoísta, uma visão vazia, uma visão que denota uma leviandade, inclusive, de quem tem esse tipo de posicionamento, porque esquece e incentiva condutas egoístas, arbitrárias, o mano militare fazer a justiça social com as próprias mãos, e acaba fazendo com que o amor ao próximo, a compaixão, que deve ser norte das nossas ações para que tenhamos uma sociedade harmônica e mais solidária, acabe esquecido. Então, o que nós temos em relação a isso é algo que nos aproxima de um estado de natureza robesiano, em que se estabelece uma luta de todos contra todos com base em classes sociais, categorias, que na verdade não contribuem em nada para que nós tenhamos uma trajetória em direção àquilo que deve ser o mote de uma democracia republicana, que é atingir a paz e a harmonia social com solidariedade. Doutor Jardim, fala-se que o sistema penal garantista, ele não serve apenas para prevenir injustos delitos, mas também castigos injustos. E dentro desse sistema, como o senhor vê o papel do Ministério Público na área da justiça? O Ministério Público, nós promotores, membros do Ministério Público, somos garantistas integrais. Nós, quando estamos atuando dentro de um processo criminal, o que nós queremos é que se atinja, através da observação de todas as garantias, a punição correta, a condenação justa e adequada, proporcional do delinquente que comete um crime, e também a absolvição quando não provada a culpabilidade ou quando demonstrado que o indivíduo que está sendo processado é inocente. Isso é o correto, essa é a forma de atuar como fiscal da lei, ao mesmo tempo em que é completamente inadmissível que se punam pessoas inocentes e que se absolvam pessoas que não merecem ser absolvidas porque são culpadas. Isso, no nosso ponto de vista, é ser promotor de justiça, na acepção da palavra, isso é promover justiça. Claro. A ideia é essa. O promotor de justiça é aquele que promove a justiça. Doutor Jardim, nós vivemos uma criminalidade assustadora no país e, ao mesmo tempo, uma execução penal vergonhosa.
Como falar em garantismo penal e dignidade da pessoa humana, tendo em vista as condições dos nossos presídios? Marco, não é segredo para ninguém, é notório que o nosso sistema carcerário é uma vergonha, é vexatória a situação do nosso sistema carcerário. O indivíduo que acaba ingressando nesse sistema, ele acaba sofrendo muito mais do que é previsto na Lei de Execuções Penais, acaba sendo punido muito além da mera pena privativa de liberdade, e isso acaba resultando em criminalidade, acaba gerando um posicionamento jurisprudencial que pretende evitar o encarceramento com base nessa situação fática e que também acaba prejudicando a defesa dos bens jurídicos da sociedade, porque com a impunidade que é gerada por esse tipo de posicionamento, nós temos uma impunidade que incentiva a prática de crimes. Veja bem, Marco, o quanto isso é grave. Nós acabamos tendo um dilema no momento da aplicação da pena diante de um indivíduo que é delinquente, que cometeu um crime e que está formalmente apto a ser punido. Nós devemos colocá-lo no sistema carcerário ou devemos deixar de punir esse indivíduo? Creio que nesse momento em que nós temos que decidir a respeito disso, sem descurar da necessidade de modificar essa situação vexaminosa do nosso sistema carcerário, a opção tem que ser pela punição do delinquente, que é um indivíduo que optou voluntariamente por cometer um roubo, por cometer um estupro, por cometer um latrocínio, por cometer um homicídio, por desviar dinheiro público, optar pela condenação desse indivíduo e salvaguardar, em primeiro lugar, nesse momento de análise se ele deve ser condenado ou não, os direitos do cidadão de bem que optou por se conduzir conforme a lei, optou por se conduzir de maneira correta e não infringe as leis e também tem o direito de seus direitos fundamentais, as suas garantias enquanto cidadão sejam preservadas, sem descurar, evidentemente, da necessidade de atuar para modificar essa realidade que tanto nos envergonha. Pois eu diria que no Brasil a questão da segurança pública é um desafio ao Estado de Direito, porque nós temos uma taxa muito grande de criminalidade que cresce no dia a dia e também uma sensação de insegurança muito grande. O que fazer, doutor Jardim? Exatamente, resgatar ou relembrar algo que está estampado na Constituição Federal. A segurança está prevista como direito fundamental do individual e coletivo dos cidadãos brasileiros. Ela está estampada no caput do artigo 5º da Constituição Federal. Nós esquecemos disso. Nós não temos... Nós acabamos com esse abandono do sistema carcerário, o abandono também de comunidades mais carentes, punindo as pessoas mais carentes dessas comunidades com a entrega de territórios inteiros que deveriam estar sob o controle do Estado ao crime organizado, a traficantes, a quadrilheiros, a bandidos que têm como modo de vida, como meio profissional de subsistência, o crime. Isso é algo que nós temos que enfrentar, sim, nós temos que ter uma política de enfrentamento dessa realidade. O que causa essa criminalidade? Nós temos vários fatores, dentre eles a omissão criminosa do Estado, que acaba abandonando o sistema carcerário à sua própria sorte, e o que contribui para que facções criminosas acabem dominando as cadeias e cometendo crimes, tanto dentro das cadeias como fora delas, através inclusive de comunicação por telefones celulares. E nós temos também um caldo de cultura que acaba gerando uma corrupção no sistema carcerário que deve ser combatida. Toda essa realidade aí ela deve ser combatida com políticas definidas. O sistema carcerário, nós temos o dever de fiscalização do sistema carcerário, das várias de execuções criminais, que tem que apontar soluções. Nós temos o mecanismo agora também da ação civil pública para a construção e para a reforma em presídios em caso de emergência, que foi reconhecida já pelo Supremo Tribunal Federal como medida adequada. E se nós formos parar para analisar, Marco, a emergência, se nós formos olhar
cada estabelecimento carcerário do Brasil e comparar com o que ele deveria ser, que está preconizado na LEP, a emergência e a urgência ela é generalizada. Então, um mecanismo que o Supremo Tribunal Federal hoje nos proporciona que seja utilizado em larga escala. Além disso, nós temos que retomar, do ponto de vista estrutural, a questão da lisura do procedimento dos agentes penitenciários, dos órgãos de segurança pública, dos órgãos policiais, tanto dando a eles dignidade, condições adequadas de segurança no trabalho e de instrumentalização do trabalho, assim como também combatendo os focos de corrupção que, tanto por investigações criminais como por ações de improbidade administrativa dentro desses setores. Além disso, nós temos que lembrar que existem mecanismos que podem fazer com que o espaço do criminoso dentro do presídio seja minimizado. Nós temos a condição de colocar bloqueadores de celulares nas cadeias, nós temos a condição de estabelecer, na prática, o regime disciplinar diferenciado, que, ao contrário do que talvez acabe passando no imaginário popular, no imaginário coletivo, não é necessário você construir um presídio ao estilo penitenciária federal de Catanduvas, no Paraná, para estabelecer o regime disciplinar diferenciado. Não é um estabelecimento prisional esse regime. O próprio nome já diz, é um regime carcerário. Então, salvo melhor juízo, qualquer estabelecimento prisional ele pode ser instrumentalizado e trabalhado de forma que possa haver a separação dos elementos mais perigosos e que acabam fomentando o crime. Nós temos que assumir esse compromisso enquanto garantistas integrais, porque como bem lembrado por quem preconiza essa doutrina do garantismo integral, o dever do Estado de prover segurança, de prover a proteção devida aos bens jurídicos, ele deve ser cobrado de quem dê direito e ele pode ser estabelecido. E temos que, evidentemente, que se tivermos que enfrentar reações por conta do crime organizado por conta disso, temos que estar preparados estrategicamente para enfrentar a situação. No que diz respeito ao Ministério Público, que é titular da ação penal pública, quais foram as conclusões tiradas desse encontro ocorrido em Canela, doutor Jardim? Marco, esse encontro nós reputamos como muito proveitoso. Nos 2 painéis que nós tivemos na Serra, nós tivemos uma adesão bastante significativa dos acadêmicos de direito, que tomaram de forma bastante substancial o auditório da UX em Canela, e todos os estudantes permaneceram silenciosos e compenetrados nos debates e na palestra que foi proferida nos 2 painéis. Não arredaram pé até o final dos trabalhos, permaneceram após realizando perguntas inteligentes e oportunas, o que demonstra que eles estavam sequiosos, talvez, de ter dentro da academia, dentro da universidade, essa dialética entre o garantismo tradicional brasileiro, o garantismo parcial brasileiro e essa visão do garantismo integral, porque é sabido que há uma predominância de um pensamento que não é muito afinado com essa doutrina do garantismo integral nas universidades. E se percebeu que os alunos estavam muito dispostos e que, por conta disso, o nosso evento acabou sendo muito produtivo, acabou atendendo aos anseios da comunidade acadêmica, isso ficou bem claro, e atendeu plenamente às expectativas que nós do Núcleo Rota da Serra e também da diretoria da Associação do Ministério Público tínhamos em relação aos efeitos e ao resultado desse evento. Nós estamos chegando ao final do programa, mas o senhor ainda tem 1 minutinho para as suas considerações finais sobre garantismo penal. Certo. É sempre importante deixar bem claro que o garantismo surgiu na Itália como sendo um instrumento contra o arbítrio. O arbítrio do Estado para com os cidadãos que são colocados sob o seu poder, a sua batuta, e o arbítrio contra também particulares que infringem as leis e acabam ofendendo os direitos de terceiros. Esse foi o escopo do garantismo surgido na Itália, naquele contexto em que se entendia que havia uma convulsão social e que, principalmente a comunidade que nada tinha a ver com aquelas questões políticas de disputa de poder,
estavam inseridas. No Brasil, nós temos uma situação semelhante hoje. Nós não temos uma luta armada declarada pelo poder, nós temos uma situação de convulsão social pelo crime organizado. O crime organizado hoje no Brasil, ele acaba fazendo com que a população esteja no Brasil tão submetida ao terror como estava na Itália nos anos 70, final dos anos 60 até os anos 80 principalmente. No Brasil hoje nós temos uma situação em que o cidadão de bem ele está se sentindo aterrorizado e isso acaba afetando a sua dignidade, do seu status como cidadão de uma república e de um Estado democrático de direito. Essa visão integral das garantias que impacta significativamente na segurança pública quando não é observada, e a gente pode ver os resultados diante de nós hoje em dia, é o que nós pretendemos trazer ao debate que deve ser instaurado não só no meio acadêmico, como também diante de toda a sociedade. Ok, promotor de justiça Leonardo Jardim, que atua na cidade de Taquara. Mais uma vez, eu agradeço a sua participação no programa, a sua gentileza em aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite por estar aqui e contem sempre, quando for necessário, com a nossa colaboração. Ok. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para o endereço eletrônico que está na tela. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no YouTube. Na próxima semana, voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá!